Olá, vamos dar sequência então às nossas atividades. Após ter visto lá sobre a tirinha da tirinha em quadrinhos do Chico Bento, nós vamos para o texto científico. E aí nós vamos ver como que é a definição do texto científico. Vamos lá? O texto científico é um tipo de texto expositivo. O que é expositivo? Está exposto para quem quiser ver. E argumentativo, ou seja, ele está provando algo para as pessoas de uma determinada coisa. São produzidos mediante a pesquisa e investigações, ou seja, não é qualquer coisa um texto científico. Ele tem que ter pesquisa, pesquisadores, ficar investigando para a pessoa escrever o que é aquilo, apresentando informações da ciência de forma clara, ou seja, para todos que forem ler conseguirem entender. Então, vamos lá no texto 2 que está falando: fruta, verdura ou legumes? Pera, uva, maçã, salada mista. Sempre me perguntei por que ninguém nunca incluiu nessa brincadeira o tomate. Afinal, como a pera, a uva e a maçã, ele é uma fruta, ou melhor, um fruto. Da mesma forma, poderíamos acrescentar à lista a abóbora, a azeitona, o chuchu ou o milho. Os botânicos, especialistas em vegetais, dividem as plantas em diferentes órgãos: raiz, caule, folhas, flores, frutos e semente. Porém, popularmente, estas partes das plantas podem receber outros nomes, como fruta, legume, verdura, tempero ou grão. E vem daí a confusão. Legumes são plantas consumidas, em geral, cozidas, e comemos órgãos diferentes desses vegetais, como frutos, caules ou raízes. Por exemplo, o chuchu, a abóbora, a vagem, o pepino, o pimentão, o quiabo e o tomate são popularmente chamados de legumes, mas na botânica eles são classificados como frutos. Olha que interessante. Este texto foi retirado do site chgc.osasco.sp.gov.br/fruta-verdura-ou-legume-. Vamos ver o que continua ali o nosso texto. Você sabe qual a diferença de fruta ou fruto? Será que você sabe? Vamos ver o que está falando ali, ó. Quando não sabemos o significado de uma palavra, consultamos quem? Um dicionário, muito bem, ou um glossário, ou uma enciclopédia, ou a internet, com o Google. Nessas fontes encontramos o significado de cada uma dessas palavras. O texto que apresenta o significado das palavras se chama verbete. Olha lá, e vamos ver o que é o verbete? Já está até aqui, ó, a definição desse tipo de texto, ó. Verbete é um texto que apresenta uma determinada definição ou conceito, ou seja, quando se fala de verbete, aquilo que está sendo colocado, ele está tendo a sua definição, ou seja, para que serve, qual que é a função e o conceito. Vamos ver uma partezinha desse lá no texto 3? Temos aqui o verbete da palavra fruta e o verbete da palavra fruto. Vamos grifar lá? Quero que vocês
peguem o lápis de cor vermelho para vocês fazerem isso. Olha lá, vamos grifar a palavrinha fruta e vamos grifar a palavrinha fruto. Então, vamos lá ver o que é fruta. Fruta, olha, o SF significa substantivo feminino. E nós sempre vamos utilizar qual artigo na frente? O artigo a. Então, aqui vamos escrever substantivo feminino e nós vamos utilizar esse artigo. E como que tá esse artigo? Esse artigo é um artigo feminino e está no singular ou no plural? Está no singular. Então, é o artigo feminino no singular. Então, vamos lá agora. O que é fruta? Fruto comestível adocicado, consumido mais por prazer do que para o sustento. Ai, que delícia, né? Então, nós temos as frutas, elas são o quê? Elas são docinhas e é tão gostoso de comer que às vezes a gente come para sustento e depois a gente come mais só pelo prazer de ficar com aquele gostinho docinho na boca. Agora nós vamos para o fruto. Olha aqui, o fruto, temos a separação de sílaba e o SM. O que é SM? Substantivo masculino. Vamos colocar aqui embaixo? Vamos escrever lá. Eu quero que vocês escrevam. Quero ver escrito isso quando eu pegar a atividade. Então, vamos lá. SM é igual a substantivo masculino. E aí vai ser utilizado qual artigo na frente do fruto? O artigo o. Então, vamos escrever lá? Vamos puxar uma outra setinha. Então, vamos escrever. É o artigo. E como que o artigo o a gente classifica ele? Como um artigo masculino. Muito bem. E ele está no singular ou no plural? Ele está no singular. E nós esquecemos o quê? De falar se ele é um artigo definido ou indefinido. Ele é um artigo definido. Vamos colocar aqui na frente, ó. Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo segurar. Artigo definido. Fecha parênteses e ponto final. E vamos colocar aqui na frente do artigo o, que também é um artigo definido. Fecha parênteses e pontinho final. Então, vamos lá ver o que é um fruto. Ovário de uma flor, fecundado e amadurecido. 2, temos três definições. A número 2, resultado, proveito, lucro. Então, olha lá,
O fruto, ele pode ser o ovário de uma flor fecundada amadurecido, também pode ser o resultado, proveito, lucro, ou seja, como que nós vamos falar aqui? Vamos colocar o número 1 dentro de uma frase. O tomate, plantei sementes de tomate e deu fruto, porque o tomate, ele é um fruto, não é tão adocicado. E aí a número 2 está falando que é resultado, proveito, lucro, ou seja, minhas notas estão altas, pois são fruto de muita dedicação, ou seja, estudei muito e eu consegui. E a número 3, resultado, consequência. Então, também venha falar lá isso. O fruto dos meus estudos fizeram eu passar de ano, que são os resultados daquilo que eu fiz. Então, olha lá, a palavrinha fruto pode ter esses 3 significados. E aí nós temos as atividades. Olha lá. Observando o texto 1 e o texto 2, qual que é o texto 1? Olha lá, vamos olhar de novo o texto 1, que é o texto científico. Para falar a verdade, é o texto 2, né? Aqui tá erradinho. Ó, tem que falar, é o texto, vamos corrigir? É o texto 2 e o texto 3. Corrijam aí, tá? Observando o texto 2 e o texto 3, assinale a alternativa correta. Vamos lá no número 1. O gênero textual do texto, vamos arrumar lá. Risca ali, coloca texto 2 e vamos arrumar ali, coloca texto 3. São respectivamente. O que é respectivamente? Está vindo na ordem correta. Então, vamos lá. O texto 2... ele é o quê? Tá até colocando aqui em cima, ó. E o texto 3 é o quê? Tá até colocando aqui em cima. Então, qual que é a ordem que ele tá vindo, tá? Quando a gente coloca respectivamente. Letra A, verbete, texto científico. Primeiro foi o verbete, depois foi o texto científico. Letra B, cartaz e tirinha em quadrinhos. Foi isso que tá vindo? Letra C, tirinha em quadrinhos e texto científico. Retomando, vamos apagar lá que estava certo e a professora que leu errado. Então, nós estamos falando de quem? Qual que é o texto 1? Olha lá, qual que é o texto 1? Esse. E nós vamos ver o texto 2, que é esse. Então, o texto 1, ele está falando sobre qual que é o gênero do texto 1. É verbete, texto científico? Letra B, é cartaz ou tirinha em quadrinhos? Letra C, é tirinha em quadrinhos e texto científico? Tá vindo na ordem? Letra D, é tirinha em quadrinhos e cartaz? Então, eu quero que vocês assinalem qual que é dessas alternativas que está nessa ordem que está aqui no nossas atividades. E a número 2, tanto no texto 1 quanto no texto 2, aparecem frutas. Tem fruta aqui e fruta aqui? Tem legumes? Tem legume aqui, legume aqui? Tem animais? Tem animal aqui e animal aqui? Tem verduras? Tem verduras aqui, tem verduras aqui? Aí vocês vão assinalar qual que é o correto.